Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Peregrino.com. Eu sou o Anderson Friend e hoje nós vamos voltar à nossa série do Peregrino Responde. A pergunta hoje vem de um irmão chamado Geilson Freire. Ele é da cidade de Santana do Araguaia, no estado do Pará. A pergunta do irmão ela gira em torno mais ou menos do que o texto de Mateus 16, 28 quer dizer. As nossas traduções traduzem Mateus 16, 28 mais ou menos assim. Em verdade vos digo que alguns dentre vós que aqui estão, de modo algum provarão a morte, até vir o Filho do Homem no seu reino. Essa é mais ou menos a tradução oficial aí das nossas Bíblias em português. Eu estou aqui com o Novo Testamento grego, a tradução da quinta edição. Esse aqui é o Novo Testamento grego UBS. É um excelente Novo Testamento, tá? Segue a linha dos manuscritos mais antigos. E a gente tem aqui textos de manuscritos como o do Códice Sinaíticos, o Códice Vaticanos, o Códice Alexandrino e por aí vai. Outros tantos códices como o Washingtoniano e etc. Tem uma crítica textual bem interessante, então eu vou usá-lo como a leitura oficial para a gente tentar responder a pergunta do irmão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler já fazendo a tradução em tempo real. E conforme eu vou lendo, eu vou traduzindo aqui para vocês, mas eu vou deixar na tela o texto com a palavra grega, o texto grego original. Tudo bem? Vamos lá. A palavra diz assim, Mateus 16, 28. Amém legou, né? Amém digo a vocês que eles alguns, ficaria que alguns dos que estão, dos que aqui estão, dos que permanecem aqui, que é o stoton roitines, aí ele fala o seguinte, melhor dizendo, o me significa um não enfático, é tipo, não duas vezes. A gente geralmente traduz de modo algum, de nenhuma maneira, de forma alguma, absolutamente não. Seria mais ou menos essa tradução de ume. Giosontai. Giosontai aqui é um verbo, né, que dá a ideia para a gente de uma ideia de provar, conhecer, experimentar. E depois vem o genitivo tanatu. Tanatu que de thanatos, né, que significa morte. Então aqui ficaria assim, ó, amém digo a vocês que alguns dos que aqui estão, se encontram, de modo algum provarão da morte. Tá? É muito interessante essa tradução da morte, porque é um genitivo. Não tem um artigo aqui. Então a gente não... Geralmente as nossas traduções colocam provarão a morte, articulando, né? Eu penso que não é uma boa tradução. A melhor forma seria não provarão de morte ou da morte. Reos é uma cláusula de condicional, né? Até endossim, né? Até ver ou verem o Filho do Homem chegar, né? Ercomenon, chegar em o reino dele, em te pasilei autu, em o reino dele. Então, repetindo a tradução aqui mais literal, amém digo a vocês que alguns dos que aqui se encontram não provarão de morte ou da morte até verem o Filho do Homem vir chegar em o reino dele. Bom, qual é a pergunta aqui? Qual é a sensação que a gente tem ao ler um texto desse? De que existiriam pessoas que não morreriam até o Senhor vir e instaurar o seu reino. Afinal de contas, o reino dele não foi implementado ainda. Mas, pressupondo aqui que os irmãos compreendem que no Monte da Transfiguração, no capítulo 17, ali houve a manifestação do reino do nosso amado Senhor Jesus, onde apareceu Moisés e Elias. E ali Deus se manifesta. A glória de Jesus se manifesta. A glória de Jesus irrompe com a roupa como se fossem brancas, que nenhum lavandeiro jamais conseguiria deixar branca. Tanto Moisés quanto Elias refletem a glória que vem dele. Ali se manifesta a glória do reino de nosso Senhor. E ali é-nos dado uma voz de comando para ouvir Jesus, porque isso é o reino. Reino é quando o Senhor Jesus é ouvido pelos seus servos, pelos seus súditos, e ali se manifesta o reino. O Senhor poderia, naquele momento, ser ascendido, mas ele preferiu a cruz. Então, se nós entendermos que ali é o reino, não há problema nenhum em sabermos que alguns não morreriam até chegar ao reino. E chegou.
Mas o grande ponto é que a maioria não vai compreender isso aqui. Aqui está, vamos dizer assim, um detalhe, uma pedrinha que pode nos fazer tropeçar, é a palavra geosontai, que a gente leu, e a palavra tanatu. Essa palavra geosontai, my friends, ela está no aoristo. Outro problema que nós temos aqui no grego é que as pessoas que simplesmente colocam o aoristo como o verbo no passado, tentam trazer o sistema verbal grego de modo muito simplista, comparando muitas vezes ao português, e dizendo que o aoristo é o nosso pretérito, ou o nosso pretérito perfeito, ou de alguma forma é o nosso pretérito, vai ter um problema aqui. Porque o aoristo aqui é traduzido por algo que vai acontecer no futuro. As nossas Bíblias traduzem não experimentarão, não provarão. Então o grego, pessoal, nessa parte aqui, não tentemos simplificar a ideia verbal grega. Não coloquemos tempo aonde não tem tempo. A ideia do grego aqui é aspectal. O grego, o sistema, a estrutura do verbo grego, ela gira em torno de aspecto. Em situações em que o texto quer que você olhe, que você enxergue de uma maneira que não é enxergada quando você usa um outro aspecto verbal. O fato de estar no aoristo aqui não pode simplesmente ser colocado no passado. É essa hora que os tradutores começam a ver que o grego não é simplesmente um sistema verbal baseado em tempo. Porque se o aoristo é passado, ele teria que ter traduzido aqui não provaram e não provarão. É interessante que alguns podem alegar que o aoristo aqui ele fica no futuro por causa dele estar no subjuntivo, que é o modo da hipótese, da possibilidade, que geralmente tem um se, uma condicional, e de fato a gente tem uma condicional aqui que é o reós. Mas veja bem, um exemplo muito parecido com esse é quando, por exemplo, José, ele não toca em Maria até que Jesus nascesse. O texto diz que ele não conhecia Maria até que o filho nasceu. Ali não está no futuro. Não diz assim, ele não conhecerá Maria até que o filho nasceu, ou até que o filho, que é o nosso Senhor Jesus, viria a nascer de Maria. Viria a nascer de Maria. O texto não diz isso. O texto diz, usando o imperfeito, passa muito mais uma ideia pretérita, ainda que não acabada completamente, mas passa a ideia do passado, e com a condicional. Então, nem sempre a condicional é aquilo que arrasta as coisas para o futuro. Se o aoristo simplesmente fosse o tempo verbal passado, ele continuaria no passado. A verdade é que o aoristo no grego não pode simplesmente ser considerado como nosso pretérito. Pode, em algumas ocasiões, ele agir como nosso pretérito? Pode. Mas em outras ocasiões, ele simplesmente é um verbo que passa uma ideia de completude, uma ideia de uma visão acabada, de você conseguir enxergar tudo numa visão. É você olhar e ver o todo. Essa é a ideia, mais ou menos, geral do que a gente pode dizer do aoristo. Agora, alguns mais apressados na interpretação vão dizer que simplesmente o texto quer dizer que alguns, seria Tiago, Pedro e João, ok? Eles não provariam da morte, eles não provariam a morte até vir o reino. Tudo bem. Os intérpretes mais apressados ou os exegetas mais apressados vão simplesmente dizer que eles não morreriam. Eles não morreriam até ver o Senhor no Monte da Transfiguração. A manifestação do reino no Monte da Transfiguração. Qual o problema dessa interpretação? O problema dessa interpretação, que além de muito simplista e também não trazer a ideia do que o Senhor Jesus está falando, simplesmente diz que os 3 experimentam aquilo que todos os outros 9 também experimentaram, porque nenhum dos 9 morreu até o dia que aconteceu a manifestação do reino do Senhor no Monte da Transfiguração. Acaso Bartolomeu morreu? Acaso Natanael morreu? Acaso André morreu? Não. Ora, se eles também não morreram, por que o Senhor precisaria usar essa expressão não experimentarão a morte esses 3? Não faz sentido. Por quê? Por que não faz sentido? Porque não só os 3 não experimentaram, como também os outros 9 não experimentaram, e muitos cidadãos da Judéia, da Galileia, também não experimentaram. Se essa aplicação fosse simplesmente o fato de eu não morrer, não faz qualquer sentido a menção. Porque não só os 3 não morreram, repito, como os outros demais discípulos também não morreram. Depois, ou até, ou antes da transfiguração, ninguém morreu. Então, só dizer que o Senhor Jesus, de modo algum, experimentará uma morte, significa não morrer de uma forma física, é como a resposta ao texto, eu penso que não é a melhor definição, e penso até que a gente pode estar incorrendo num erro, não só de ser simplista, mas de você não entender
o que de fato o Senhor quis dizer. Agora, olha só, a palavra que as nossas traduções traduzem para morte, não experimentarão a morte, ela é Thanatu, que vem de Thanatos. Thanatos é o nominativo de Thanatu. Só que Thanatu é o genitivo. O que isso quer dizer? O genitivo ele sempre vai passar uma ideia de posse, origem ou de natureza. Isso vai geralmente pedir, no nosso bom português, uma preposição. Por exemplo, o copo de vidro significa que o copo é da natureza de vidro. Ele veio de um país distante, significa que ele veio de um local distante. Aqui já está indicando origem. O copo de vidro está indicando natureza. O carro do João, agora o carro do João está indicando posse. Você reparou que o genitivo ele passa uma ideia de posse, natureza e origem? Só para a gente começar o assunto. É lógico que o genitivo vai além disso. De acordo com Daniel Wallace, o genitivo pode chegar a 33 diferentes ocorrências. Agora, se a palavra não é morte no nominativo e não é morte no acusativo, então não posso simplesmente traduzir não experimentarão a morte. Eu tenho que traduzir não experimentarão da morte. E sabe qual a diferença de você não traduzir não experimentarão a morte e de não experimentarão da morte ou de morte, que é o que passa para a gente o conceito, a ideia do genitivo, é que a morte em si poderia sim ser traduzido por um morrer físico. Agora, o da morte significa que algo da morte não cai sobre esses que não experimentariam. E que algo da morte poderia ser isso? O seu poder. Imagine que o poder da morte é interrompido nesses três, Tiago, Pedro e João. Por quê? Porque eles estariam no monte e naquele local eles tinham que suportar aquela visão. Não é só você não morrer. De fato, isso se cumpre. Eles são guardados da morte até que eles apareçam no monte. E o fato do Senhor dizer que a partir daquele momento eles não estariam experimentando a morte significa também a morte física. Ou seja, eles não vão morrer. Mas também que o poder da morte não age sobre eles. Porque naquele local onde o meu poder vai se manifestar, nenhum mortal sobreviveria. Então, o poder da morte é interrompido temporariamente sobre esses três discípulos até eles verem o reino. E depois disso, o poder da morte voltar a articular-se sobre seus corpos mortais e eles morrerem a cada dia, como acontece com todo homem. Vocês entenderam a diferença? Então, a ideia aqui, para o nosso amado friend Gilson, não experimentar a morte não significa somente não morrer fisicamente, porque isso também se cumpriu com todos os outros discípulos. Não faria distinção entre os discípulos apenas dizer isso. Agora, com o genitivo da morte, indica que algo da morte não caiu sobre eles. Esse algo da morte pode ser a força, o poder, a força da morte, a essência da morte. Aquilo que faz os corpos tombarem na sepultura. O poder da morte é interrompido sobre esses três homens. Do mesmo jeito que era interrompido sobre Jesus. Jesus teve que morrer usando de sua autoridade. E naquele momento, o Senhor, por meio do seu poder divino, bloqueia a ação da morte sobre eles. Para quê? Para que eles possam subir aquele monte e suportar aquela visão. Eles viram a glória de Cristo. E só por isso não morreram. E é isso que quer dizer que eles não provarão da morte até verem o Filho do Homem no seu reino. Quando viram o Filho do Homem no seu reino e toda aquela visão se manifestou, o poder da morte voltou a agir sobre eles. Era essa a resposta que eu queria dar para o nosso amado friend Geilson, de Santana do Araguaia do Pará. Que o Senhor possa continuar dando direção nas nossas vidas. Esse foi o Do Peregrino Responde de hoje. Nos vemos logo ali.